Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meu prezado amigo, estamos iniciando a Palavra da Verdade, um trabalho que conduz a palavra do Senhor ao seu coração. Eu sou o pastor João Andrade. E agora vamos ler um trecho da Palavra de Deus. Estamos com a Bíblia aberta em Marcos, no capítulo 1, vamos ler os versículos 14 e 15, que nos diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aplique Deus a porção da sua santa palavra em nossos corações. A mensagem para este momento tem por título O Arrependimento e a Fé. A fé manifesta-se em nós antes do arrependimento. A crença na existência de Deus, na revelação em geral e até nas ameaças de sua palavra, em particular, precisam vir antes de nossas súplicas por sua misericórdia. Se alguém que falou a Deus com autoridade, esse alguém foi Jesus Cristo, conforme Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. E aconteceu que, quando Jesus acabou esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava tendo autoridade, falava com firmeza, com segurança. A mensagem de Jesus proclamou a verdadeira intenção da lei de Moisés e, sobretudo, lançou o fundamento para a nova aliança. A autoridade divina, a qual ele tinha pelo poder do Espírito Santo. Esse sermão e o de Lucas, no capítulo 6, são provavelmente um e o mesmo. Tanto faz um como o outro. Aqui, o Espírito Santo põe a ênfase no coração, enquanto em Lucas a ênfase está nas ações produzidas pelo coração. Portanto, a distinção e a posição e a condição é evidente. Então, o arrependimento é necessário. Vejamos em Ezequiel 18:31 que ele diz: Lançai de vós todas vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Por que motivo morreríeis, ó casa de Israel? Esse texto, ele nos fala que é um convite de Deus, né? A conclusão desse texto é um convite do Senhor para que o povo se arrependa, mude de ideia, procure seguir a Deus, ouvir a Deus, deixe seus pecados, que largue suas transgressões, seus pensamentos maus, como se fossem vestes imundas. Busque um novo coração e um novo espírito. Deus quer isso de você, que você mude o seu coração. Portanto, se você tem o coração mudado, você buscou a presença de Deus, você vai se tornar uma nova pessoa. Porque Deus promete a todos um novo coração, se buscar ao Senhor pela fé. Ezequiel 11, 19, 36, 26, nós podemos provar isto na palavra de Deus. Deus deixa claro que não tem prazer algum na morte dos perversos, na morte daqueles que não seguem a Ele, que não ouvem a Ele, ou seja, do não salvo. Mas se os perversos se deleitam em seus caminhos pecaminosos e não se arrependem, o Senhor, nosso Deus, pode fazer... Não pode fazer coisa alguma.
não pode fazer coisa alguma, porque você não obedeceu a ele. Deus não pode fazer outra coisa senão obedecer a sua própria aliança e castigá-los. Em Oséias, capítulo 14, e o versículo 2, a palavra de Deus diz: Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: expulsa toda iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios de nossos lábios. Esse texto, ele fala que Deus tem motivos de sobra para rejeitar seu povo iníquo, mas escolheu oferecer-lhes o perdão. Em vez de sacrifícios, fala em palavras sinceras de arrependimento e pedir que Deus, em sua graça, o perdoe. Deus quer isso, que o homem se arrependa e peça-lhe perdão. Lá em Salmos 51, 16 e 17, a palavra do Senhor diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Assim é que Deus quer que nós sejamos, que você haja assim, com o coração puro, o coração limpo. E quando nós vamos lá em Lucas 13:3, ele nos diz: não, vos digo, antes se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O arrependimento é o único escape das tragédias da vida. Em vez de Jesus discursar contra Pilatos ou defender as vítimas do massacre, ele voltou sua atenção para os pecados dos informantes, mostrando que também pereceriam se não se arrependessem. O pecado é pior que um massacre por causa de seu sofrimento, do seu dia a dia, do peso, da angústia. O pecado é pior que um massacre por causa também da morte eterna. Sem arrependimento, mesmo vivendo, a pessoa está morta em seus delitos e pecados. Pense, já nos arrependemos? Se já viramos as costas para o pecado e nos voltamos para Deus? Já paramos de julgar os outros para julgar a nós mesmos? A palavra de Jesus ecoa em nossos ouvidos? Quando ecoa é porque há fé. Fé é a arma defensiva. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 19, a palavra do Senhor diz: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mantendo fé em Cristo Jesus e na cruz, resta obedecer a palavra do Senhor exatamente como foi citada. Uma metáfora usada por Paulo apontando para aqueles que haviam abandonado a cruz. Lá, a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, a palavra do Senhor diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse texto nós extraímos algo muito importante. É evidente que devemos nos preparar espiritualmente para ter comunhão com Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento tinham de passar por várias purificações e pela aplicação do sangue
no dia da expiação, conforme está lá em Levítico, no capítulo 16. Além disso, em seu ministério habitual, os sacerdotes deviam lavar-se na bacia de bronze, conforme Êxodo capítulo 30, versículos de 18 a 21. O cristão do Novo Testamento deve aproximar-se de Deus com o coração puro e com uma consciência limpa. A comunhão com Deus exige pureza. 1 João 1:5, 2 e versículo 2. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e anunciado é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. É necessário estar perto de Deus. Aproximação de Deus. Salmo 73, 28. Mas, para mim, bom é aproximar-se de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar as tuas obras. Aconteceram coisas más para Asaf, mas resultaram em algo bom. Sua perigosa situação o levou a aproximar-se de Deus. Agora, sua confiança está no Senhor e não nas coisas do mundo. Busque confiar no Senhor, porque o mundo não nos oferece nada. Asaf jura que já não falará mais da prosperidade do ímpio, e sim anunciará todas as suas obras. Que isto venha servir como uma grande lição para mim e para você. Ainda aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 19, a palavra de Deus diz: porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, a não ser a introdução de uma melhor esperança pela qual nos achegamos a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo nos lembra de que Jesus Cristo realizou o que a lei jamais poderia ter feito. Trouxe uma esperança melhor e permite que nos acheguemos a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Tiago, no capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus diz: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aqui, amados irmãos e irmãs, meu prezado amigo, de que maneira nos chegamos a Deus? Confessando os nossos pecados, pedindo que Deus nos purifique, nos santifique, melhore o nosso falar, o nosso caminhar, nossas ações. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O termo grego traduzido por purificar significa tornar casto. Portanto, ouça a palavra do Senhor e ponha em prática. Conclusão. Como previsto pelos profetas, Cristo veio, está disponível. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pode ser considerado como um resumo do método de salvação. Isso significa que o arrependimento e a fé são as condições para a admissão nesse reino, ou seja, a nova aliança. Creia em Jesus Cristo, que Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E Ele quem nos conduz aos céus, se assim nele crê. Que Deus vos abençoe.
eu peço que vocês coloquem aí no seu celular, quando você ouvir a mensagem, aquele aceito, não é? Para nós podermos continuar levando mais mensagens de salvação. Toca ali no sininho que Deus vai te abençoar. Que Deus nos abençoe.